Imagine o homem capaz de acender lâmpadas com as mãos, prever tecnologias como Way Forward Drones e afirmar que poderia desenvolver uma arma tão poderosa que acabaria com todas as guerras. Não estamos falando de um personagem de ficção científica. Estamos falando de Nikola Tesla, um dos maiores inventores da história e também um dos mais misteriosos. Mas e se eu te dissesse que, além de tudo isso, Tesla também afirmou ter criado uma arma secreta, capaz de disparar feixes de partículas a centenas de quilômetros de distância, destruindo aviões no ar e evaporando exércitos inteiros com precisão cirúrgica? Essa arma ficou conhecida como Raio da Morte. Será que essa invenção realmente existiu? O governo americano teria confiscado documentos secretos de Tesla logo após sua morte? Teria o Polícia Federal norte-americana escondido a tecnologia que poderia mudar a história da humanidade ou destruí-la? Hoje no Revolution Arena você vai descobrir tudo sobre o enigmático Raio da Morte. Prepare-se para mergulhar em uma das maiores conspirações científicas de todos os tempos. Tudo começa em 1934. Tesla, então com 78 anos e praticamente esquecido pelo mundo científico, reaparece nos jornais com uma proposta bombástica. Ele teria desenvolvido um sistema de defesa militar tão poderoso que tornaria qualquer país impenetrável. A invenção foi batizada por ele de Teleforce, mas a imprensa logo deu um nome mais impactante: Death Ray, ou Raio da Morte, segundo Tesla. Essa arma não usava pólvora, explosivos ou mísseis. Ela operava com base em um feixe altamente concentrado de partículas elétricas aceleradas, projetadas através de um tubo de vácuo alimentado por energia de altíssima voltagem. Era, essencialmente, um canhão de partículas décadas antes de qualquer laboratório de física de partículas sequer sonhar com isso. E o mais incrível, Tesla afirmava que o raio poderia atingir alvos a mais de 400 quilômetros de distância. Em tempos em que a aviação militar ainda engatinhava, isso soava como pura ficção científica. Mas vindo dele, nada era descartado. O inventor dizia que o Raio da Morte era uma arma de defesa, não de ataque. Seu uso principal seria proteger as fronteiras de qualquer nação, criando uma espécie de escudo invisível. Em outras palavras, Tesla não queria dominar o mundo, queria impedir que alguém tentasse. Mas será que ele foi levado a sério? Na época, muitos cientistas consideraram sua proposta impossível. Alegavam que o feixe de partículas se dispersaria no ar antes de alcançar alvos tão distantes. Disseram que a tecnologia necessária para isso ainda estava muito distante da realidade. No entanto, vários governos prestaram atenção. Tesla tentou negociar sua invenção com países como Estados Unidos, França, Reino Unido, Iugoslávia e até a União Soviética. Há relatos, inclusive, de que engenheiros soviéticos visitaram Tesla em seu hotel em Nova York para discutir pessoalmente o projeto. E aqui começa o verdadeiro mistério. Em 7 de janeiro de 1943, Tesla é encontrado morto, sozinho, em seu quarto no hotel New Yorker. A causa da morte foi uma trombose coronária, mas o que chama atenção não é como ele morreu e sim o que aconteceu imediatamente depois. Horas após sua morte, agentes da Polícia Federal norte-americana invadiram o quarto e confiscaram todos os seus documentos. Todos os papéis, anotações, desenhos e até protótipos. Tudo foi levado e classificado como material sensível. O relatório sobre esses documentos foi feito por um engenheiro chamado John G. Trump Chu, do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. John Trump afirmou que os papéis não tinham valor prático e que a maior parte das ideias de Tesla eram puramente especulativas. Mas será que isso é verdade? Documentos liberados décadas depois pelo próprio Polícia Federal norte-americana indicam que parte dos escritos de Tesla permanece classificada até hoje. Ou seja, nem tudo foi divulgado. E esse silêncio só alimenta as teorias. Afinal, por que o Polícia Federal norte-americana confiscar os documentos de um homem que supostamente não tinha nada de útil guardado? Por que mantê-los em segredo por tanto tempo? E o mais intrigante, o Raio da Morte realmente existiu? Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e outros países começaram a desenvolver tecnologias militares altamente avançadas. Projetos secretos como o HAARP, que estuda a ionosfera, armas de feixes de partículas, sistemas de micro-ondas e até armas a laser foram investigadas em segredo. Muitas dessas ideias, curiosamente, lembram os princípios do Raio da Morte de Tesla. E ainda hoje, as maiores potências do mundo estão correndo para desenvolver sistemas de defesa, baseados em energia direcionada a menos, exatamente como Tesla descreveu em 1934. Coincidência? Para muitos, o Raio da Morte nunca passou de uma teoria, um delírio de um gênio envelhecido. Para outros, foi o protótipo de uma das armas mais perigosas da história, e foi escondido da humanidade por medo das consequências. O certo é que o legado de Tesla vai muito além da corrente alternada, ou da bobina que leva seu nome. Ele foi um visionário, um pioneiro, alguém que enxergava décadas, ou até séculos, à frente de seu tempo.
E talvez, apenas talvez, tenha deixado para trás um segredo que o mundo ainda não está preparado para conhecer. E você, o que acha? Acredita que o raio da morte existiu? Acha que o governo escondeu a tecnologia de Tesla? Ou tudo isso não passa de mais uma teoria da conspiração? Deixe sua opinião nos comentários. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também adoram mistérios científicos e conspirações históricas. E claro, se inscreva no canal de fatos e curiosidades do site Revolution Arena, porque aqui, a ciência, a história e o mistério se encontram. Até a próxima.